E aí, meu irmão, minha irmã, tranquilo aí com vocês? Espero que sim, né? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre o seguinte, responder uma pergunta, que é a seguinte: luteranos podem comungar dentro da Igreja Católica? Ministros luteranos podem celebrar uma missa junto com um sacerdote católico? Ministros anglicanos podem celebrar uma missa junto com um sacerdote católico? Católicos podem comungar num culto anglicano, num culto luterano, num culto ortodoxo? É o que vamos ver a partir de agora. Pronto, vamos começar este vídeo respondendo se um católico pode comungar, porque daí a gente chega à resposta se o protestante pode comungar numa igreja católica. Este vídeo já vai servir de impulso para o próximo vídeo, que é para onde a Igreja Católica está indo. O que está acontecendo com a Igreja Católica, ou seja, para onde o ecumenismo está nos levando, para onde o diálogo interreligioso está nos levando. É o próximo vídeo. O de hoje, vamos ficar com a questão da comunhão. O Código de Direito Canônico, obviamente, né, o católico, permite que um católico, uma pessoa católica, ela possa receber a Eucaristia por um ministro não católico, desde que seja uma extrema necessidade, desde que seja numa situação muito específica. E desde que seja numa igreja não católica que tenha os sacramentos válidos. Ou seja, quando se fala ministro não católico, é um ministro cristão que não é católico. Ou seja, ele pode ser ortodoxo ou ele pode ser protestante ou evangélico. É importante entendermos uma coisa, viu? Que do século XX para cá, estamos no século XXI, né? Finalzinho do século XX para cá, está havendo aí uma busca, começou a partir dos protestantes, de ter uma unidade maior com a Igreja Católica, e muita coisa vem acontecendo. Esses sacramentos válidos que uma igreja não católica precisa ter, um ministro não católico precisa ter, para que nós possamos receber a Eucaristia lá, é o seguinte: primeiramente, o batismo. O batismo tem algo muito interessante, que recentemente 5 igrejas cristãs assinaram um documento onde reconhece o batismo válido das igrejas entre si, ou seja, a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana e a Igreja Metodista assinaram um documento reconhecendo o batismo como sendo válido. Ou seja, se um luterano é convertido ao catolicismo, ele não precisa ser batizado na Igreja Católica. Se porventura, né, um católico passar a ser anglicano, lá ele não vai mais precisar ser batizado, porque o sacramento é reconhecido como válido nessas 5 igrejas que eu falei. 5. Na questão do matrimônio, para a Igreja Católica, qualquer casamento, assim, né, claro, desde que feito dignamente, na igreja cristã é um sacramento. Mesmo que para eles, para nem todos eles, protestantes, chame como sacramento, considere um sacramento, para a Igreja Católica é um sacramento, o casamento lá realizado. Na questão do sacramento da penitência, poucas igrejas não católicas realizam, né? Como por exemplo a Igreja Ortodoxa, se eu não me engano anglicana, eu acho que tem, mas não tenho plena certeza. Mas a coisa fica mais complicada na questão da Eucaristia. Então o que acontece? Essas igrejas que eu estou falando, ortodoxa, luterana, anglicana, principalmente vamos falar aqui sobre elas, elas não creem na transubstanciação, elas creem na consubstanciação, que também entre elas possui pensamentos teológicos que são diferentes entre si. Há igrejas que creem na consubstanciação, mas creem que existe uma presença corpórea no pão e no vinho. Outros entendem que existe uma presença apenas pneumática,
unicamente pneumática, ou seja, uma presença espiritual, uma presença do Espírito Santo no pão e no vinho. Contudo, o pão continua sendo pão também, e o vinho continua sendo vinho, mesmo que algo sobrenatural ali aconteça. Mesmo que tenha, de certo grau, uma presença de Jesus no pão e no vinho, nessas igrejas, ainda não é a mesma crença que nós temos, que é a transubstanciação, na qual, de fato, mesmo que a gente olhe para a hóstia e veja pão, olhemos para o vinho e vejamos vinho, tenha gosto de pão e tenha gosto de vinho, na verdade, esses elementos passam a não existir mais após a consagração, mesmo que a gente veja, mesmo que a gente sinta o gosto. Então, a diferença da transubstanciação é essa. O pão e o vinho deixam de existir, mesmo que a gente continue vendo e sentindo o gosto. Nas outras igrejas, não. Continua existindo pão e vinho juntamente com a presença corpórea ou com a presença espiritual de Jesus Cristo ali. Então existe ainda um pouco a mais para se chegar. Mas, como nessas igrejas pão e vinho não é apenas alimento comum, não é apenas um alimento abençoado, um alimento ungido, mas é algo muito maior, é Jesus Cristo ali, embora que não seja transubstanciação, mas chegam perto disso, a Igreja Católica permite, em casos excepcionais, que a gente receba sacramentos numa igreja não católica. Mas nós temos que prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, a Igreja Católica dá essa condição em momentos excepcionais. Por exemplo, a igreja ortodoxa, você não tem nenhuma igreja católica ali por perto, você pode comungar. Mas a questão é que nem toda igreja ortodoxa partilha seus sacramentos com quem não é ortodoxo. Nem todo anglicano compartilha seus sacramentos com quem não é anglicano. E nem todo luterano também. Então, a Igreja Católica dá essa permissão em casos excepcionais, como também perigo de morte, ou dificuldade para ter um sacerdote ali católico. Ela permite, mas da outra parte nem sempre é permitido. Então, você tem que conversar. E tem que ter cuidado para não ter nenhum perigo da fé, para a fé, ou indiferentismo religioso. Tanto faz comungar na Igreja Católica como comungar na Igreja Anglicana. Não é bem assim. Inclusive, na Alemanha, a Conferência Episcopal quis que o Papa, que o Vaticano autorizasse que os luteranos casados com mulheres católicas comungassem normalmente na Santa Missa. E o Papa falou, não, espere mais um pouquinho, conversem mais. Na Suíça, na igreja lá de Genebra, de Saint-Pierre, que foi atacada, né, no período lá que o imperador proibiu o uso de imagens, e aconteceu ali a revolução dos iconoclastas, né, quebraram as imagens, invadiram essa igreja lá em Genebra, na Suíça, e quebraram as imagens. Hoje em dia, com essa aproximação, ela hoje é uma igreja reformada, né, protestante. Lá o espaço é permitido para uma missa católica, caso queiram realizar, para um culto anglicano, para um culto luterano. Então existe uma certa movimentação já de aproximação diante da Eucaristia, mas a Igreja Católica também tem muito cuidado, porque o Papa deixou muito claro, né? Ainda embora estejamos muito próximos da mesma teologia eucarística, com essas igrejas aí, né, que foram as primeiras a se separarem, mas também são as primeiras que querem ter uma unidade maior com o Papa. O que acontece, por exemplo, na Igreja Ortodoxa, ela é mais próxima de nós, porque ela tem a sucessão apostólica. Ela crê também na Eucaristia, só que ela não tem uma obediência ao Papa. Mas isso não é empecilho. Então você é católico, está num lugar onde não tem um sacerdote católico próximo, você pode receber a Eucaristia lá sem nenhum perigo para a sua consciência. Porém, no entanto, eu aconselharia o seguinte: só vá receber a Eucaristia, o pão e o vinho, mesmo nessas igrejas mais próximas a gente, só vá se for realmente última instância. Porque se você está num lugar que não tem como você comungar, irmão, irmã, assiste na televisão, acompanha na televisão, acompanha na internet, acompanha no rádio a Santa Missa e faz uma comunhão espiritual. Mas se é uma situação fixa, né, que você realmente não vai sair daquele lugar ali por um bom tempo, e aquele lugar não tem sacerdote fácil, tenha muita cautela, conversa primeiro se você pode receber lá o pão e o vinho, saber se aquela igreja ali anglicana, luterana, ela tem uma aproximação com a Igreja Católica. Enfim, né? Quanto à celebração da Santa Missa em si, não.
Não pode celebrar um sacerdote católico a Santa Missa juntamente com um patriarca da Igreja Ortodoxa, com um ministro da Igreja Anglicana, com um ministro da Igreja Luterana, com um ministro da Igreja Presbiteriana ou Calvinista. Por mais que tenha essa aproximação, não se pode. A Santa Missa só pode ser celebrada por sacerdotes da Igreja Católica, Apostólica, Romana, devidamente ordenados. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Priorizem a comunhão na Igreja Católica, Apostólica, Romana. Em último caso, é que você pode comungar, porque pode cair em diferentismo religioso. Tanto faz comungar aqui ou ali. Pode cair em perigo de fé, né? A pessoa vê que você é um católico muito praticante, de repente você vai do nada comungar numa igreja anglicana sem necessidade nenhuma. Não é assim. Então existem condições específicas da Igreja Católica. Nas igrejas cristãs, que é apenas pão, apenas vinho, ou suco de uva, ou pão com fermento, não é nem recomendado você ir, né? Muito menos frequentemente, nem nessas igrejas, né? Não é recomendado você ir, porque não é a mesma coisa. Então, uma coisa é você visitar uma igreja, outra coisa é você chegar lá e participar da Santa Ceia. Então, espero que tenha ficado claro aí. Convido vocês a me seguir no Facebook. Tem vários sites ali, grupos que eu tenho lá, e grupos e páginas, né, católicos no Facebook. No Instagram também. Convido a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo onde você quiser, deixar o seu like, comentar e até o próximo vídeo, se Deus quiser.